Olá, caro aluno da Unicesumar. Meu nome é Bruno Visioli, eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado em ciência do solo. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre práticas conservacionistas e o uso de terraço e de outras práticas para evitar a erosão do solo. Eu começo esse assunto porque lá no início da minha vida, quando eu trabalhava na lavoura, eu estava no campo com meu pai, meus avós, meus tios, erosão era um fantasma que existia na agricultura brasileira. E ela sempre foi a forma mais drástica e mais severa de degradação dos solos. Pois bem, os anos se passaram, eu fui conhecendo de forma empírica e na prática o sistema de plantio direto, e posteriormente, quando eu entrei na faculdade de agronomia, só se falava em conservação de solos, solos conservados, cobertura, e eu fiquei pensando que erosão era algo que não existia mais, até me formar e ir trabalhar com agricultura. E fui descobrir que erosão era um fantasma que ainda assolava a agricultura nacional. Pois bem, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre solos, sobre a importância da conservação, o que é degradação de solos e o uso das principais práticas conservacionistas e tentar elucidar quais são os principais erros que fazem ainda acontecer erosão aqui nos solos do Brasil. Pois bem, durante minha carreira profissional, eu trabalhei muito com conservação de solos, sempre atuando em terraceamento, conservação, compactação, e espero contribuir com vocês nesse momento para o crescimento profissional de vocês. Desde já me coloco à disposição a possíveis dúvidas, possíveis debates, podemos conversar mais um pouco sobre isso. Bom, o título da minha palestra é Uso de terraços, curvas de nível e métodos para controle de erosão. Bom, nós estamos falando aqui de controle de erosão do solo. A palestra ela está estruturada em o que é o solo, o que é degradação do solo, práticas conservacionistas, terraceamento e alguns aspectos metodológicos sobre o terraceamento. A primeira pergunta que eu faço é o que é solo? Fala-se muito na agronomia o que é solo, o conceito geral diz que solo e terra são a mesma coisa, já a gente aborda ali alguma diferença sobre isso, mas pelo conceito de 2025, o mais atualizado que nós temos, da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, o solo é uma coleção de corpos naturais, constituído de parte sólida, líquida, gasosa, organizado de forma tridimensional e dinâmica, formado tanto por minerais quanto por matéria orgânica, que ocupam a maior parte da superfície terrestre. Pensando em agricultura, o solo ele pode ser modificado antropicamente, ou seja, o solo ele pode ser modificado para atender o interesse da humanidade. Mas a gente tem que gravar que o solo ele tem 3 palavras básicas. Primeiro que ele é um sólido, poroso e vivo. Se ele é poroso, ele precisa ter espaços, arranjo entre essas partículas sólidas e minerais. Quando a gente fala da parte sólida do solo, solos brasileiros, em geral, são muito mineralizados, tem um processo de intemperismo muito acentuado, então nós estamos falando de solos extremamente desenvolvidos. São os latossolos, argissolos, solos com grande aptidão agrícola. E aqui já vem um questionamento. Se o Brasil ele tem solos com grande aptidão agrícola, pensando aí numa questão de porcentagem, o Brasil tem 13 classes de solos. Todos estudantes de agronomia que passaram por classificação de solos lembram das 13 classes de solos. Mas o Brasil ele se concentra em sua maioria em 2 tipos. Latossolos, que representa 33% do território nacional, e argissolos, que ocupam mais ou menos 15% do território nacional.
que são os solos de maior aptidão agrícola. São solos mais desenvolvidos e com menos, em tese, menos problemas para o desenvolvimento agrícola. Veja que se nós estamos falando de solos com extrema capacidade agrícola e enfrentamos problemas, o manejo empregado tem algum equívoco. Quando nós falamos que esses solos eles são porosos, eles têm que ter espaço para o desenvolvimento das raízes. Esse espaço ele é ocupado por ar e água. E um conceito mais novo, nem tão mais novo assim, né, mas um conceito mais recente da ciência do solo, é que os solos são ambientes vivos, eles precisam ter organismos e precisam ter condições para o desenvolvimento das plantas. Nesse caso, nós estamos falando de os solos são muito modificados, eles respondem ao manejo. Manejo bom, o solo responde bem. Manejo ruim, o solo responde de forma não tão boa. Então aqui, esse é um esquema básico, esquemático do solo. Metade do solo é a parte sólida, a outra metade é a parte não sólida. Quando eu começo a aumentar a proporção de sólidos em relação aos poros, eu tenho um processo chamado de compactação. Reduz o espaço da água e reduz o espaço do ar. Quando eu tenho um descompasso deste outro lado, aumenta-se a proporção de poros em relação à parte sólida, eu estou aumentando a proporção de água e ar, eu estou destruindo a estrutura do solo. Então, as raízes não têm aonde se fixar. Não tem minerais, não tem nutrientes e não tem estrutura. Então, o excesso da parte sólida é ruim e o excesso da parte porosa também é ruim. Mas, professor, eu já vi que o limite de ar é 10%. Tudo bem, mas veja que se eu aumento aqui dentro dos poros a parte de ar, se eu aumento a proporção de água, eu estou reduzindo a parte de ar até um certo limite. Porque se eu saturar esse solo com água também, reduzir do ar do solo, eu também estou prejudicando o desenvolvimento das raízes. Então, mesmo dentro dos poros, ar e água, é necessário que se tenha um equilíbrio. Só para lembrar, quando a gente fala de água, eu estou falando de microporos. Quando eu estou falando de ar, eu estou falando de macroporos. Tudo isso tem limites definidos para cada uma das culturas e para cada tipo de solo. Em geral, a gente trata 50% de poros, é o ideal, com pelo menos 10% de ar, ou seja, pelo menos 10% de macroporos. E o solo serve para quê? Só para agricultura? Mas a agricultura serve também para quê? A agricultura serve para o cultivo de plantas, e o cultivo de plantas para geração de alimento é essencial para o cultivo da vida, para a manutenção da vida na Terra. Se eu estou falando que a existência de vida na Terra depende de alimentos que são cultivados no solo, eu estou dizendo que o solo é essencial para a vida. E a degradação desse solo também é a degradação da vida. Então, a gente pode pensar que o bom manejo do solo é a boa forma de manter a vida também na Terra. Adiante, nós temos que, para a intensa produção de alimentos, eu tenho um intenso uso do solo. Só que esse intenso uso do solo, ele foi confundido por um bom tempo, por revolvimento, por degradação, por não cuidado. O intenso uso do solo, ele é, na verdade, o manejo correto e racional desse solo, para que nós tenhamos uma lavoura muito bem estabelecida, como nós temos aqui abaixo na direita. Não necessariamente nós precisamos desse revolvimento de solo, nem dessa
dessa quantidade de solo descoberto que a gente tem aqui. Olhando essa imagem, a gente já pode encontrar aqui erros muito primários. Primeiro, é esse solo completamente descoberto, é esse solo totalmente revolvido. Vocês lembram lá quando eu falei que se aumentasse muito a proporção de poros, de parte não sólida, reduziria minerais e também não era ideal para a planta. Essa imagem aqui da esquerda, ela é um exemplo disso. Tem um revolvimento, tem muito ar nesse solo, não tem retenção de água, a água passa direto e automaticamente não tem aonde as raízes se fixarem. Tanto que aqui é uma área que eu fui pessoalmente, aqui é no centro-oeste de São Paulo. Aqui nós estamos falando de um margem-solo em que o produtor revolveu a área com pastagem para que a pastagem viesse mais bonita e mais vigorosa, segundo ele. E não é isso que acontece, né? Não tem aonde as raízes se sustentar aqui. Quando você aumenta a oxigenação do solo, nesse caso aqui o revolvimento, você aumenta também a degradação da matéria orgânica. Então você reduz ali estoque de minerais, você reduz estoque de nutrientes, principalmente o nitrogênio, e aumenta, claro, o risco à erosão, que nós vamos falar mais à frente. Nessa imagem do centro, a gente pode ver uma cobertura muito pobre de solo, a gente vê mais solo do que palhada, mais solo do que planta. Aqui é na região central do Paraná, região de Apucarana, que eu também estive nessa imagem, nesse local, em que o produtor revolveu e fez o plantio também com linha cruzada. Também acaba dando problema porque tem pouca palhada aqui. Também não mantém a vida no solo. E essa imagem, à direita, a gente vê uma lavoura de milho completamente desuniforme. Por quê? Há também problema com o solo. A lavoura não se estabelece corretamente. A consequência desse uso intensivo do solo é a sua degradação. E a degradação ela é um processo natural que acontece nos solos. Só que ela é acelerada pelas atividades humanas, causada pelo mau uso, a má conservação e o bom manejo, e o mau manejo. O que acontece nesse caso é perda da produtividade e impactos socioambientais nos solos. Essas são duas áreas que eu estive também pessoalmente no Paraná, ambas no Paraná. Essa aqui é uma área em que a água não está infiltrando no solo, porque o cultivo foi feito em solo descoberto, com alta umidade, e isso aumenta a compactação do solo, a água não infiltra e escorre. Só que quando a água escorre, ela leva junto fertilizantes e solo. Ocorrendo futuramente esse processo à direita, que é o processo de Vossoroca. Esse processo à direita aqui também foi uma área que eu visitei, na região de Cascavel, no Paraná, em que começou com uma pequena erosão, o produtor não fez nenhuma interferência e se tornou essa Vossoroca aqui. Ele perdeu boa parte da propriedade dele por mau uso e conservação do solo. Voltando aqui para essa área da esquerda, essa imagem superior, o que acontece é muito comum. A pressão que há no sistema produtivo do mundo, né, e consequentemente do Brasil, o produtor, ele acaba, choveu, o produtor tem que plantar. Só que existe um período entre o solo estar completamente encharcado e o produtor poder trafegar na área. Esse limite ele deve ser respeitado. Porque o que acontece quando é executado o tráfego de maquinários em solo extremamente úmido e descoberto? O solo se compacta. Quando o solo se compacta, a água não infiltra e ocorre este fenômeno aqui. Nós podemos ver aqui a marca do rodado nesse solo acumulado com água.
O produtor aqui fez uma intervenção na área onde não era necessário, né, quando a umidade não era a ideal, e acabou dando um problema de compactação. Futuramente, a gente vê nessa área, eu estive nela posterior, muita falha no estande de plantas, porque a erosão lavou as sementes e acabou levando todas elas para o leito do rio. A degradação do solo, ela acontece, ela tem começo, meio e fim, ela tem etapas a acontecer, mas vamos pensar que a erosão hídrica é a forma mais drástica de degradação dos solos. Ela é aquilo que a gente consegue ver. Mas antes disso, ocorrem outros processos que não são visíveis, que resultam na erosão. Aqui nós temos à direita um solo compactado, né? Na imagem de baixo, um solo compactado com batata, e na imagem superior, solo compactado com cultivo de café. Vamos pegar a imagem de baixo e discutir ela um pouco. Eu não sei a familiaridade que todos os acadêmicos têm com a cultura da batata, mas para fazer cultivo de batata, a batatinha, a batata inglesa, dependendo da região do país, né? Mas o Paraná é um grande produtor, Minas Gerais, Bahia são grandes produtores de batata. É feito uma aração do solo, gradagem num sentido, gradagem no outro sentido, gradagem no outro sentido, para deixar o solo completamente um pó. Depois é feito a amontoa, né, as leiras da batata. Esse solo é revolvido e trafegado constantemente para o cultivo da lavoura. O que acontece? Embaixo dessa camada arada, forma-se um pé de arada e um pé de grade, que é uma camada extremamente compactada. Só que vamos pensar o seguinte: se eu tenho uma área que a parte superior está pulverizada, super descompactada, e a parte de baixo está muito compactada, quando chove, o que acontece? A água leva todo esse solo da parte superior que está pulverizado e sem estrutura por meio da erosão. Então, em cultivos de batata, outras culturas como cebola, cenoura, também tem bastante problema com compactação na camada subsuperficial e erosão na camada superficial. Diferente do que acontece aqui numa cultura perene, como a cultura do café. Pode ver que a camada superior está compactada e a camada subsuperficial é onde estão as raízes, descompactada. O que acontece nesse caso? O solo, né, está com uma cultura perene, no caso café, só que extremamente trafegado e sem cobertura. Veja que o solo está completamente descoberto. E aí o rodado vai compactando aquela camada superficial, impedindo que a água infiltre no solo. É muito comum nesse caso, que ocorre em geral em culturas perenes, aqui está falando de café, mas pode ser aplicado para frutíferas, para uvas, se é muito comum isso também, a planta sofrer por estresse hídrico, mesmo em períodos logo após chuva, ou em condição de solo úmido. Por quê? Porque o solo da camada superficial está tão compactado que a água não consegue penetrar no solo. E qual é a consequência disso? A erosão hídrica que ocorre nesses solos aqui. O produtor aqui, ele está perdendo um pedaço da sua propriedade. Ele está perdendo o seu horizonte, né, o horizonte A, que é o mais fértil, e está expondo o horizonte menos fértil. Ele, expondo o horizonte menos fértil, ele encarece o seu custo de produção, porque ele vai precisar adubar mais e manejar melhor a sua área com uma produtividade menor. Porque esses horizontes menos férteis que são expostos por erosão, eles também são menos produtivos, porque eles não estão desenvolvidos para o cultivo.
A erosão hídrica, ela passa por 4 processos básicos, que a gente pode dizer até de 3 processos básicos. A gota da chuva incide no solo, ela vem de uma velocidade surreal da atmosfera, impacta o solo e acontece o processo de desagregação das partículas. O impacto da gota da chuva desagrega as partículas, o excesso de água transporta as partículas e quando quando cessa esse transporte, as partículas desagregadas se depositam em outro lugar. Então, nós podemos dizer que a erosão ela é concentrada em 3 processos: desagregação, transporte e deposição. Essa imagem é uma imagem bem didática, né, que podemos jogar aí na internet, a gente sempre acha ela na internet, mas olha aqui 3 processos básicos de desagregação, transporte e deposição. A imagem superior, preparo com arado de aiveca, o produtor revolvendo aqui uma área que está bonita, cheia de palhada, ele revolve essa área, sabe-se Deus por quê, e depois vem uma chuva, todo esse solo é transportado. Vejam aqui, com exceção da imagem superior aqui do trator, as 2 imagens da direita são minhas, né? Eu estive na propriedade e vi esse fenômeno acontecer. Todas elas, essa mais à direita aqui no estado de São Paulo, essa do meio no estado do Paraná e essa daqui em Santa Catarina, segundo a fonte da foto. Mas essa imagem do meio aqui, vocês podem ver que é uma área plana, é uma área que não deveria acontecer processo de erosão, e está acontecendo processo de erosão. Então, para que tenha-se um processo de erosão numa área tão boa fisicamente como essa, o produtor fez manejo muito ruim. E o produtor, muitas vezes, faz manejo ruim, não por orientação da cabeça dele, mas por uma má orientação técnica. Então, cabe a quem é agrônomo, quem está indo para campo, saber orientar bem também o produtor. E, às vezes, impor a técnica até acima do interesse particular do produtor. Porque o que acontece? Essa área aqui, toda essa água, ela vai para o leito de um rio. Olha esse rio como está. Cheio de sedimento de solo. Esse rio vai ser assoreado. E se observar bem no detalhe, tem aquelas plantas aquáticas aqui no rio, que é indicativo de água contaminada. Não água contaminada com agroquímicos, mas água com excesso de fósforo, excesso de nitrogênio. São águas que são impróprias para o consumo, tanto humano quanto animal. Então, olha o impacto disso. Essa água não tem peixe, animais não podem consumir, o ser humano não pode consumir, tudo ocasionado por um mau manejo. E aqui eu ainda faço mais um comentário, né, que essas áreas com erosão, as práticas conservacionistas, elas têm que ser integradas. Não basta um produtor fazer, mas todos os produtores ao redor da área executar a prática conservacionista daquelas áreas. Quando a gente fala de prática conservacionista, nós temos que definir primeiro quais são as 3 estratégias de conservação de solo. Porque prática conservacionista é tudo aquilo que eu vou executar para atingir um objetivo. Mas a estratégia que eu quero é, de fato, para resolver o meu problema. Eu tenho um problema que é a má conservação de alguns determinados solos. Qual estratégia eu vou adotar, ou seja, qual é a minha ideia e qual prática eu vou adotar para executar essa ideia? Então, nós temos 3 estratégias de conservação de solos. Primeiro é o aumento da cobertura vegetal. Segundo é a infiltração de água no solo. E terceiro é o
controle do escoamento da água superficial. Vamos destrinchar isso um pouquinho. Se eu tenho um solo em que ele é extremamente arenoso e eu preciso fazer com que essa água infiltre no perfil. Em geral, os solos arenosos estão em áreas menos chuvosas, então eu preciso fazer com que essa água infiltre no perfil. Eu tenho que saber qual prática eu vou adotar. Olha, infiltração de água no solo, eu consigo com 3 práticas. Práticas vegetativas, práticas edáficas e práticas mecânicas. Contudo, se o problema for o escoamento superficial, né, o controle do escoamento da água superficial, o controle de enxurradas, em áreas que chovem muito, eu só consigo com práticas vegetativas ou práticas mecânicas. Se eu desejar que o meu solo tenha que ter aumento de cobertura vegetal, eu tenho que adotar práticas vegetativas ou práticas edáficas. As práticas edáficas são todas aquelas que têm uma mudança de comportamento do produtor. Ela envolve mais tecnologia e um controle muito mais atento, tanto do técnico quanto do produtor. É uma mudança de comportamento. Vamos supor que é um produtor que sempre fazia preparo convencional e ele vai ter que adotar um sistema de plantio direto. Isso é uma prática edáfica, porque ela é um conjunto de ações. Práticas vegetativas são aquelas que eu consigo com plantas. Então, plantas de cobertura, adubos verdes, rotação de culturas, são práticas vegetativas. E práticas mecânicas são aquelas que envolvem maquinários. O terraceamento, ele acaba sendo uma prática mecânica, um pouquinho de caráter edáfico, mas ela é considerada por essência uma prática mecânica. Voltando aqui às práticas e às estratégias, eu preciso entender o problema do solo para saber qual é o problema que eu tenho naquele solo e qual é a prática que eu vou utilizar. Vamos voltar no slide anterior, nessa imagem aqui do meio. Qual é o problema aqui? Claro, né, não tem cobertura, não tem escoamento e não tem infiltração de água. Mas vamos pensar aqui que eu tenho uma área extremamente plana, como vocês podem ver, uma região que chove bastante. Então, aqui, a minha primeira estratégia a ser adotada é a estratégia do controle da água superficial. Esse é o primeiro ponto, eu tenho que controlar essa água. Então, eu vou ter que adotar uma prática mecânica ou uma prática vegetativa. As plantas, geralmente, né, as práticas vegetativas, elas têm como característica serem mais baratas, mais fáceis de serem aplicadas e, no caráter prático, elas são mais palatáveis ao produtor. O produtor tende a adotar práticas vegetativas de forma mais fácil. O apelo ele é mais facilitado para essas práticas. O que junta tudo isso é o sistema de plantio direto, que é o grande revolucionário da agricultura brasileira. O Brasil se tornou aí um grande produtor de grãos, um grande produtor de carne, justamente por causa do sistema de plantio direto, que surgiu na região sul do Brasil e foi difundido para o Brasil inteiro. Só que o plantio direto, né, com essa palavra sistema antes, sistema de plantio direto, ele envolve 3 critérios básicos. São os 3 pilares do plantio direto. O primeiro é o mínimo revolvimento do solo. Segundo, é a cobertura permanente desse solo, alcançada por meio da rotação de culturas, que é o terceiro pilar. Então, vamos voltar aqui na fatídica imagem do meio. O produtor aqui, ele dizia que fazia sistema de plantio direto, mas veja, o solo estava completamente descoberto. Então, ele estava ferindo
o princípio da cobertura permanente do solo. Por quê? Dentre esses três, a rotação de culturas é o critério mais negligenciado. Quando nós falamos em rotação de culturas, eu vou tentar dar alguns exemplos aqui, mas a teoria se aplica para todo o Brasil. Rotação de culturas é a diversidade de pelo menos 4 ciclos na área. É muito comum, no sul do Brasil, o cultivo de soja no verão, trigo no inverno. Soja no verão, trigo no inverno. Soja no verão, milho safrinha e acabou. Para o centro-oeste, a gente tende mais a soja e pastagem. Soja, feijão às vezes, mas isso não é uma rotação de culturas, é uma sucessão de culturas. O que a sucessão implica? Primeiro, ela implica na ausência de diversidade de raízes. Então, eu tenho raízes muito combinadas, a formação de bioporos ela é comprometida, porque eu tenho ciclos muito parecidos, com culturas muito parecidas, e é claro que eu tenho também uma menor diversidade de micro-organismos nesses solos. A sucessão de culturas, como é adotado, ela acaba trazendo alguns problemas, porque ela acaba também dando problemas de compactação no solo. Mas, Bruno, a cooperativa não compra, a gente tem problema que não tem fornecedor de sementes. Eu entendo tudo isso. Mas então vamos pensar que em vez de 4 culturas, a gente tente aumentar gradativamente. Então, em vez de, não consigo 4, mas tente 3 culturas ao longo do ciclo. Já está melhor do que 2. Você fazendo sucessão, você seleciona organismos resistentes, você aumenta o uso de fungicidas, inseticidas, porque você acaba selecionando pragas e doenças aptas àquelas determinadas culturas. Mas o plantio direto surgiu lá final da década de 60, início da década de 70, e ele foi, assim, extremamente aceito pelos produtores. Antes, os produtores faziam a prática de terraceamento, e o terraço ele era feito por um murundum. E aí, os produtores passaram a adotar o sistema de plantio direto e desmancharam os terraços murundum. Hoje, o plantio direto ele é amplamente utilizado no Brasil. O Brasil é o país que mais tem área em sistema de plantio direto. E o plantio direto ele é usado para 99% das culturas são aptas ao plantio direto. Aqui, né, na imagem superior, à esquerda, né, o plantio de soja sobre palhada de aveia na região sul. Na imagem aqui da esquerda, plantio de mandioca em sistema de plantio direto sobre palhada de milheto. Sistema de plantio direto de hortaliças, muito difundido nas regiões dos cinturões verdes. Todas elas refletem aumento de produtividade com redução dos impactos ambientais. Até hoje, até onde eu tenho lido e até onde eu conheço, só 2 culturas não são adaptadas ao plantio direto, que é a cenoura e a batata. Mas, do resto, todas elas são adaptadas ao sistema de plantio direto, que é, assim, uma grande revolução na agricultura que controlou muito a erosão. Até a página 2. Aqui é um exemplo de um experimento conduzido na Universidade Estadual de Ponta Grossa, em que foi feito, né, naquelas calhas partial, um experimento bem simples. Um sistema de semeadura convencional, com solo revolvido, e um sistema de rotação de culturas em sistema de plantio direto. Na imagem A, nós podemos observar a perda de solo, e na imagem B, uma perda de solo bem menos acentuada. Aqui também há uma diferença de produtividade, né? A imagem sobre preparo convencional, ela produz 8 sacos de soja menos do que a imagem
sobre rotação de culturas. Então, o produtor ele está perdendo água, está perdendo solo, está perdendo nutrientes e ainda está perdendo produtividade. Então, são imagens muito didáticas que elas ilustram muito bem a importância da controle da erosão. Mas, com a adoção do sistema de plantio direto, ainda passou a ocorrer a erosão em áreas sob sistema de plantio direto. E a primeira pergunta, né, por que isso ocorre ainda? Isso ocorre porque o plantio direto é uma prática conservacionista e ele não deve ser usado de forma isolada, que foi o que aconteceu. Antes fazia-se terraço e não fazia plantio direto. O plantio direto surgiu, os produtores desmancharam os terraços e passaram a fazer só plantio direto. Qual o resultado? Esse aqui que vocês estão vendo, erosão em áreas de sistema de plantio direto. Por quê? Porque se eu tenho uma área de sistema de plantio direto em que não tem revolvimento do solo, ocorre uma compactação. A gente pode chamar que em áreas de sistema de plantio direto, isso nem é uma compactação, mas é um adensamento das partículas, porque as raízes elas estão bem estruturadas ali. Então, elas mantêm aquele solo mais estruturado. Só que, consequência, a infiltração da água é um pouco mais lenta. Qual o resultado? Erosão. A gente pode pensar também que as chuvas elas estão cada vez mais concentradas em picos. Chove-se muito num período de tempo, num pouco período de tempo, passa-se um longo período seco e chove muito novamente. Então, as chuvas elas estão com um potencial de erosão cada vez maior. Então, a gente tem que pensar que a adoção de práticas conservacionistas elas têm que ser em conjunto. Então, a resposta é: por que ocorre erosão em áreas de plantio direto? Porque o sistema de plantio direto ele é uma prática de conservação e ele não pode ser isolada. Ele tem que ser usado em conjunto com outras práticas. O sistema de plantio direto, lá naquelas práticas, ele engloba as 3 estratégias. Ele controla o escoamento superficial, ele aumenta a infiltração da água no solo e ele mantém o solo coberto. Ele é uma prática de caráter edáfico. Ele é uma mudança de comportamento do produtor. E aí, alguns produtores passaram a fazer de volta o preparo convencional. Peraí, se está tendo a erosão em área de plantio direto, eu vou revolver que a água infiltra mais rápido. E não é assim que acontece. Aqui, ó, área em Umuarama, no Paraná, tinha um professor meu que falava, isso daqui é um aeroporto, né? Super reto. E o produtor foi lá e revolveu essa área. E passou a ter problema com erosão. Aqui, ó, uma área lá no Tocantins, né? Uma área de cambisolo, extremamente arenoso. O produtor foi e também fez o revolvimento dessa área. O que vocês observam de coincidência nas 3 imagens? Todas são áreas extremamente planas, com preparo convencional, e nenhuma prática conservacionista. Todas estavam em plantio direto e passaram a revolver o solo, achando que isso iria resolver o problema. E isso é um grande erro, porque quando você tem desmatamento, preparo do solo, você tem uma destruição da estrutura. Tem a oxidação da matéria orgânica, desagregação das partículas, aumento de erosão e, como consequência, baixa produtividade das culturas. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma falta de água, né? Uma perda por produtividade. Essa área era uma área terraceada no Paraná e acontece que o milho está aí todo enroladinho. O que aconteceu? Nesse caso, o produtor fez preparo convencional e fez terraceamento. Lembre-se, as práticas de conservação do solo, elas não são isoladas, elas têm que ser um conjunto de práticas. Mesmo com o terraço, ele teve problema com seca aqui. Por quê? Ele terraceou a área, ele tirou a água da área, não fez canal de infiltração de água, e ele simplesmente drenou toda a água
dessa propriedade. Não colocou palhada, não colocou raízes, não incrementou matéria orgânica para que isso se tornasse uma esponja de conservação de água no solo. Nesse caso aqui, especificamente, o produtor teve uma quebra de 48% de produtividade, né? Produtividade esperada quanto à produtividade colhida. A conservação de solos ela é importante. Esse aqui é um trabalho que eu particularmente gosto muito dele. Ele é um trabalho de 2006. Eu vou fazer algumas explicações sobre ele, mas ele é um levantamento que um pesquisador fez do valor que era comercializado o hectare no estado do Paraná. E ele obteve resultados interessantes, né? Não era declaratório, ele foi nos cartórios dos municípios do estado do Paraná e ele observou as áreas que tinham um valor mais alto, elas estavam sob solo conservado, sob áreas de plantio direto. As áreas que eram cultivadas, que eram comercializadas por preço mais baixo, elas estavam sob preparo convencional e solo degradado. A gente tem aqui, né, uma diferença de quase 50% dos valores, né? Esse trabalho ele considerava a cotação do dólar no ano de 2006. Então, a gente tem que fazer umas ponderações aí, né? O dólar subiu bastante e tal. Mas olha a escala disso. As áreas com solo conservado, o produtor comercializa por um preço maior. Por quê? Porque ela é mais produtiva. Eu tenho mais patrimônio nisso. Aqui o preparo mínimo ao meu ver, é o pior cenário que tem. Porque o produtor ele revolve sem critério. Ele faz só uma grade ou uma escarificação, uma subsolagem. Ele fala assim, eu faço quando eu acho que tem que fazer. Isso acaba ficando errado. Pode ver que as áreas sob sistema misto, né, o preparo convencional, são até mais bem comercializadas do que essas áreas aqui, que o produtor revolve sem critério. Então, o terraceamento é a prática mais eficiente e mais antiga do controle da erosão. Entretanto, ela não deve ser a única prática adotada. Porque o terraceamento ele é uma estrutura que você constrói, mas ele não é o salvador da pátria. E ele é baseado num histórico de chuvas pretérito. Ele não tem como prever as chuvas futuras. Então, nós temos que nos valer de mais práticas para conseguir fazer com que o terraço consiga também cumprir a sua função. E já a gente vai falar do terraço quanto à sua função. Mas algumas práticas são adotadas, né, como o cultivo em faixas. Aqui nós temos área de milho com feijão ou milho com soja, porque eu tenho uma diversificação tanto da densidade de plantas, altura de dossel, diversidade de raízes também é importante. Nesse caso aqui, né, o feijão ou a soja, né, são duas leguminosas com raiz pivotante e mais aprofundada, que levam a água mais para a subsuperfície. O milho com uma raiz mais fasciculada, um volume de raízes também maior, acaba levando a água mais no sentido da cebola, né, no sentido na lateral desse solo. Então, é bom nós combinarmos esses dois cultivos, que é extremamente importante como uma prática de conservação de solos. Quando nós falamos de prática de conservação de solo, nós elencamos ali 58 práticas. Então, eu achei que nesse caso não valeria tanto falar de todas as práticas, mas aquelas que são mais associadas a terraceamento e a sistema de plantio direto. Já voltamos a essas imagens. O cordão vegetado ou sistemas integrados, cordão vegetado permanente, né? A gente trabalha com culturas permanentes, né? Aqui é o caso de árvores em área de pastagem, que é o sistema mais tradicional que a gente tem de sistema de integração lavoura-pecuária, ou lavoura-pecuária-floresta, ou lavoura-floresta, ou pecuária-floresta. As árvores elas têm um sistema radicular muito mais longo,
elas têm uma evapotranspiração também maior, acabam tirando mais água da subsuperfície, jogando para a atmosfera, melhorando o ciclo de chuvas daquela região. Essa aqui são duas imagens no sul de São Paulo, áreas terraceadas com erosão. O que acontece aqui? Falta-se a manutenção do terraço. O produtor fez o terraço há anos atrás e esquece de dar manutenção. Ou não adota estratégias conservacionistas. Veja que aqui nós temos áreas que têm uma pendente muito longa, né, chamada rampa longa, em que tem que ter um conjunto de práticas. Aqui as duas áreas são soja. Essas fotos eu mesmo tirei no ano de 2022, em dezembro de 22, que foi um ano relativamente chuvoso na região, até com chuva um pouquinho abaixo da média, mas veja o que acontece. O terraço sozinho ele não consegue segurar. Ele acaba estourando e acaba tendo erosão em áreas terraceadas. E aí o produtor diz que fazer terraço não adianta nada. Nesse caso em que o terraço está sozinho, em alguns casos não adianta mesmo. Mas ele deveria combinar práticas conservacionistas para fazer, né, para evitar a erosão do seu solo. O terraceamento, ele tem o objetivo de controlar o escoamento da água da chuva. E ele consiste numa construção de uma estrutura transversal no sentido da maior declividade. E ele tem dois objetivos básicos: ou reter água, ou fazer água infiltrar no solo. Então, esse aqui é o esquema básico do terraço. Eu tenho aqui uma área com pendente, eu jogo uma parte do solo para cá, construo uma estrutura com dois taludes, o talude inferior com uma rampa um pouco menos acentuada, e o talude superior com uma rampa bem mais inclinada. A água bate no talude superior e se mantém no canal, né, ou na área da seção transversal. Esse canal aqui é onde a água vai ficar armazenada. O talude, principalmente o talude superior, ele é aonde a água vai impactar e vai manter-se nesse canal. Em geral, se você adotar várias práticas de conservação de solo, você pode executar um terraço de base larga, que você consegue transitar sobre ele e cultivar sobre ele. Se você estiver num terraço mais estreito, base estreita, é natural que você faça ali, né, é recomendado que você faça ali um cordão vegetado, né, com vegetação permanente, porque aí você mantém esse terraço que é mais curto, mais estreito, com uma área de raízes também para levar essa água para baixo. Só que para isso você precisa saber qual é a função do seu terraço. Se ele é um terraço de retenção ou ele é um terraço de drenagem. Os terraços de retenção, eles devem ser, em geral, pessoal, tudo que eu digo aqui é em linhas gerais. A gente tem que analisar mais caso a caso cada uma das áreas e cada uma das regiões que nós estamos. Mas vamos pensar assim, ó. Eu tenho uma área numa região que chove pouco, região de Cerrado, região centro-oeste do Brasil. Eu vou ter que adotar um terraço de retenção de água ou um terraço de drenagem, né? Um terraço que eu vou tirar a água dali. Ao meu ver, nesse caso, eu tenho que adotar um terraço de retenção. O terraço de retenção, a água fica armazenada no canal, e ele sempre é em nível, e ela vai infiltrando lentamente nesse solo. Geralmente o terraço ele é fechado e em nível. Os terraços de drenagem, em geral, eles são adotados em regiões que chovem bastante. Adotados muito no centro-sul do Brasil,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até sul de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tem-se essa recomendação. Por quê? A água bate no talude, armazena-se no canal, só que esse canal ele é em desnível. O canal sendo em desnível, a água é retirada desse canal. Então, ela sai da propriedade. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque se esse desnível não for bem feito, pode ocorrer erosão dentro do canal. Geralmente é usado em solos de baixa permeabilidade, que são os solos mais frequentes no Centro-Sul, que são solos mais argilosos, que eles retêm mais água também. Então, naturalmente, a falta de água não é um problema. E o problema é o excesso. Então, eu tiro a água da propriedade. Mas, professor, qual terraço eu adoto na minha propriedade? Depende qual é o seu problema. Se o seu problema for falta de água, adote um terraço de retenção. Se o seu problema for excesso de água, um terraço de drenagem. Aqui, ó, é um excelente exemplo de um terraço de retenção. A parte mais alta aqui na estrada, o açude lá embaixo, na parte mais baixa da propriedade, e os terraços. Os canais eles estão fechados aqui. A água bate e ela é armazenada, como a gente pode ver nesse terraço aqui, ó. O terraço de baixo. Tem armazenamento de água nessa propriedade. Aqui é um exemplo também de um terraço de drenagem. Há um cordão vegetado, há uma área vegetada aqui. Pode ser uma nascente, pode ser uma área mais baixa da propriedade, pode ser uma área que o solo não é condizente ou até mesmo que tem uma topografia não condizente. O produtor executou os terraços, tirando a água da propriedade e direcionando a essa área aqui, que é uma área que deve ser permanentemente vegetada. E aí pode ter resistência do produtor em falar assim, mas eu vou inutilizar uma área. Não é você inutilizar uma área, é você utilizar essa área em prol de uma área maior. Veja que se todo o terraço aqui estiver bem feitinho e toda essa área aqui estiver certinha também, vegetada, aqui ele até passou um arado em volta, né, para facilitar a infiltração de água, você não vai ter problema de erosão na área toda. Então, essa área aqui é uma área mínima em relação a toda a área que você está mantendo conservada na sua propriedade. São vários formatos de terraço, né? O terraço ele pode levar a água para um dreno no centro ou para um dreno nas extremidades. Vou voltar a uma imagem também, que eu coloquei aqui. Veja só, nesse caso aqui, os terraços eles estavam quase que imperceptíveis nas propriedades, principalmente nessa imagem da direita. Os terraços eles estão muito sutis na área. Por quê? Porque o terraço ele carece de manutenção. Ele é uma estrutura, ele é um investimento. A gente faz estrutura na nossa casa, a gente faz estrutura de carro, a gente estrutura a nossa vida e a gente tem que estruturar também os terraços. Cuidar disso para que ele cumpra também a sua função. E a sua função ela é ou manter a água e fazer com que ela se infiltre no subsolo, ou retirar a água da propriedade, para que ela não se acumule e não mate as plantas asfixiadas. O terraço de drenagem, ele tem um reduzido risco de rompimento, porque a água bate no talude superior e ela sai porque ele é em desnível. Ele é mais difícil de locação,
é uma parte difícil dele, porque os critérios de cálculo também são mais complexos. Dependendo do tamanho dele, esse desnível ele se torna inviável, porque é muito desnível, né? O desnível tem que ser muito sutil para não ocorrer erosão dentro do canal. Então, em alguns casos, ocorre erosão dentro do canal por má alocação desse terraço de drenagem. Ele não reduz o volume da enxurrada, ele só tira aquela enxurrada do local. O terraço de retenção, ele armazena água, ele tem menor risco de erosão, ele é mais fácil de ser alocado, só que ele tem um risco maior de rompimento, porque se der uma chuva muito volumosa hoje, e aí ela se acumula naquele canal. Aí amanhã dá uma chuva muito mais volumosa, a água não infiltrou tudo. Então, mais água acumulada naquele canal. E se isso se acumular por longos dias, como a gente tem em algumas regiões do Brasil, né, o Brasil todo, na verdade, passa por épocas muito chuvosas. A gente lembra, né, no Rio Grande do Sul, no ano de 2024, às vezes o Nordeste também passa por épocas muito chuvosas. São ciclos sucessivos de alta umidade do solo que o solo não consegue drenar. Então, ele tem um maior risco de rompimento. A água passa por cima do terraço e ela passando por cima do terraço, ela causa erosão, porque ela adquire velocidade. E se ela adquire velocidade, ela faz aquele processo de desagregação, transporte e sedimentação, porque aumenta a sua força de cisalhamento, né? A capacidade de cisalhamento da água, ela acaba aumentando quando ela passa por cima desse terraço. Como considerações finais, eu coloco que o terraceamento ele é uma prática a mais eficiente e a mais tradicional de controle de erosão. Contudo, ele não deve ser adotado de forma individual. A erosão ela ainda existe no Brasil e ela tem aumentado ao longo dos anos no Brasil por mau pensamento conservacionista dos solos. Lembrando que a conservação dos solos ela está atrelada à conservação da vida na terra. A segurança da agricultura ela depende da boa conservação do solo. Então, eu agradeço a atenção, agradeço o empenho de vocês, agradeço a Unicesumar, fico à disposição, meu contato de e-mail, para quem tiver alguma dúvida, quiser aí algum bate-papo, também estou à disposição para isso. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, curtido e aprendido. Espero que eu possa ter contribuído alguma coisa com vocês nessa rodada, tá bom? Então, obrigado e estou à disposição.